permite que passemos por alguns pleitos, por algumas provas, para saber o que está no nosso coração, para reconhecer aquilo que está dentro de nós. Nós temos que entender que o tempo difícil, que o tempo do qual nós estamos enfrentando não é o fim da nossa história, não é o fim. Nós também precisamos reconhecer, como está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que essa prova é para saber o que há de dentro do nosso coração. Há uma palavra que diz do profeta Isaías que quando você apertasse o ovo, você saberia o que sairia de dentro dele. Se sairia um basilisco, o ovo de basilisco, o ovo de uma serpente, de dentro dele sai uma serpentinha, né? Então nós temos que entender que existem pessoas ou há pleitos, batalhas, provas que você está passando que literalmente o Senhor permitiu que você passasse por isso para saber qual seria a sua reação. Não como alguém que faz uma pegadinha com você, como alguém que está tentando ver seu erro, não. Mas o Senhor permite, porque o Senhor quer ver se realmente você guardará os mandamentos de Deus ou não. Por isso, nós temos que nos atentar, abrir os nossos olhos. Existem dias que nós, às vezes, passamos por alguma situação que o nosso temperamento entra em ação. Uma coisa que, às vezes, eu ouço, é até uma maneira que o pessoal usa de falar, que ela ouve uma palavra meio atravessada, né? Já ouviu? O Silvio que me ensinou esse negócio. Fala na terra do Silvio e fala assim, né? Uma palavra meio invertida. Quando a pessoa escuta uma coisa, não é aquilo que ela queria ter ouvido, ou melhor, não foi nem aquilo que foi dito. Mas quando nós não estamos bem, quando a gente está passando por um tempo difícil, qualquer palavra que venha contra nós já nos afeta, já machuca, já ficamos ásperos, já ficamos como o porco-espinho, se defendendo com seus espinhos, com seus cardos, com suas línguas afiadas. E nós temos que tomar um cuidado com isso, porque a prova, toda prova, no fim dela há uma bênção. Então entenda que o período que você está sendo provado, o período que você está passando pelo pleito, não murmure, não questione, somente ore a Deus. Josué, eu quero que você tenha referência, Josué capítulo 8, nós vamos do versículo 1 em diante, os versículos subsequentes, mas nós vemos na história que Josué, vitorioso em Jericó, a Bíblia fala que o rei de Jericó caiu, as muralhas de Jericó caíram, Josué se fez um grande líder, alguém usadíssimo por Deus. Passaram essa história, entraram então na cidade de Ai, com poucos do exército, e assim então voltaram destruídos, porque Deus havia visto que no meio de Israel havia maldição, havia anátema. Eles trouxeram para si coisas que agradavam os olhos, coisas que eram palpáveis, coisas que eram deliciosas ao ego. O Acã, ele trouxe para dentro da sua casa uma capa babilônica, ele trouxe com ele uma cunha de ouro e assim então trouxe derrota para dentro da terra de Israel. E Josué, prostrado diante de Deus, começa a orar: Senhor, por que o Senhor nos abandonou? Senhor, por que eu estou passando por isso? E diga-se de passagem, nós temos que abrir os nossos olhos, porque grande parte dos nossos pleitos, grande parte deles, não todos, mas grande parte é consequência da minha falta de comunhão com Deus. O Josué andava com Deus, Josué tinha comunhão com Deus. Por que então ele está triste agora, arruinado, se Deus disse que seria com ele? Deus disse: eu vou com você, onde você colocar a planta dos seus pés serei contigo, serei com você assim como fui com Moisés. Só que havia anátema, havia algo errado na sua vida. E como assim, pastor? Uma casa onde tem alguém perdido, todos sofrem. Todo Israel está pagando um alto preço. Deus dá uma palavra e fala: Josué, vá até a casa de cada pessoa
e você vai encontrar. Tem alguém carregando uma mentira, tem alguém que afanou o que eu disse que não era para pegar nada do despojo de Jericó. E aí então acharam Acã, e o Acã disse: olha, Senhor, eu peguei, eu quis, foi desejável aos olhos e acabei cedendo ao pecado. Foi o que o Acã fez. E a Bíblia fala que toda Israel apedrejou Acã e toda a família dele foram lançadas num abismo. Misericórdia. Que nós temos uma referência, como se fizéssemos até mesmo um comparativo, uma analogia desse texto, quando o Josué, ele entrou na casa, né, de Acã, é como se fosse um tipo de Cristo. Ele entrou ali, quando chegou naquela casa, eles estavam no pecado. E aquele pecado que eles fizeram e cometeram com dolo, fizeram tendo consciência que não deveria fazer aquilo. Eles tinham sabedoria, o Josué já tinha avisado. Tem vezes que você é tão avisado, você sabe tão bem que não pode, o que não deve, mas mesmo assim insiste nesse pecado. Você vai insistindo numa coisa que você mesmo vai sofrer depois. Aí então, a Bíblia fala que eles foram mortos e lançados num precipício. Então, podemos fazer aqui de uma forma análoga de você pensar que assim será também quando Jesus vier. Se formos encontrados em pecado, se formos encontrados em desobediência à sua palavra, seremos também lançados nas trevas, no abismo, nas trevas exteriores. Então nós temos que tirar o pecado. Por quê? Quando foi tirado o pecado, quando foi ali a acusação acabou sobre Israel, olha o que acontece. Olha a diferença da batalha que você entra quando Deus vai com você. Quando você vai sozinho, você vai talvez até achando que é o bom, que sabe porque isso, porque aquilo, mas quando Deus entra na obra, você sai vencedor. Quando você vai sozinho, você vai na sua força. E a sua força, muitas vezes, ela não aguenta nem até o meio-dia. Chega meio-dia e já está fraquinho. Então nós precisamos entender que nós precisamos recorrer a Deus e tirar o que está errado. O capítulo 8, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor para Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Bom, vamos fazer um retrospecto. Depois que eles lutam contra a cidade de Ai, e 36 desses que foram 3 mil homens do exército de Israel, quando eles voltaram com o coração derretido, que é um coração desanimado, a Bíblia fala que o Josué, ele chora diante de Deus. Já comentei isso, já preguei isso esses dias. E quando Deus vem a falar com ele novamente, depois que o pecado é tirado, depois que o erro é tirado, o Senhor fala: Josué, pode ficar de pé, se levanta, fique tranquilo, porque eu vou ajudar você. Você vai entrar. Eu estou entregando estes inimigos que possuem o que é de vocês em sua mão. Eu vou entregar nas tuas mãos. Então agora há uma diferença na batalha, porque agora ele não está indo mais somente à mercê do seu ego, somente à mercê da ideia, do propósito principal dele. Ele está indo baseado numa direção de Deus. Assim acontece na vida da pessoa que decide lutar um pleito. Você que está me acompanhando, você está doente, você está acamado, você passou por uma cirurgia, você passou por um procedimento seríssimo, você está vivo por um milagre, você está viva por um milagre. E ao invés de você continuar lutando bravamente, você está se entregando. Você está se entregando. E o fato de você se entregar é a hora que o diabo começa a colocar palavras de murmuração. Você começa a murmurar, você começa a questionar. Era melhor ter morrido, por que que estou aqui? Por que esse sofrimento? Você começa a questionar a Deus. Só que depois que você tira esse pecado de você ficar murmurando o tempo todo, com questionamentos o tempo todo, por que, Senhor? Por que está difícil?
Para de murmurar e comece a recorrer a Deus. Tire o que é errado. Tire essa língua de sempre estar se amaldiçoando. Você se amaldiçoa, você reclama de tudo. Para de reclamar um pouco. Comece a crer no poder de Deus. Tire o que está errado. Tem pessoas que elas não cometem o pecado diretamente com as mãos dela, mas o que ela peca com a língua não é brincadeira. É falsidade, é mentira. Ora com a boca dizendo, Deus me ajuda, e com a mesma boca diz, por que eu tô assim, Deus? Ela duvida do poder de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção, porque quando Josué escuta o Senhor, ele fala, ô Josué, eu vou usar você e pode ficar tranquilo que eu coloquei o inimigo na tua mão. Assim está dito por Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Assim está dito pelo Senhor Jesus, ele disse que nós oraremos e expulsaremos os demônios. Nós temos essa autoridade, nós temos essa prerrogativa em nosso favor, em nossa disposição, mas nós muitas vezes, de tanto murmurar, de tanto questionar a Deus, vamos perdendo esse prazer de orar, vamos perdendo a alegria da salvação e assim o demônio vai dominando a gente. Qualquer centelhazinha que o diabo envia, você já está desanimada, você já está prostrada, você está aniquilada. Ou você, amigo, você desanima muito fácil. Josué escutou, eu vou com você, Josué. Só que agora a estratégia de Josué não é a estratégia do homem, é o próprio Deus que fala. Agora deixa eu te contar para você o que você vai fazer. Eu acho interessante a gente parar e pensar um pouquinho. Cada um tem sua batalha. Pode ser que a minha batalha seja parecida com a sua. Pode ser que a sua batalha seja parecida com a do seu cônjuge, a do seu irmão, da sua mãe, do seu vizinho. Pode ser parecida, mas cada um tem um pleito. Então nós temos que entender que eu não posso copiar ninguém. Eu não posso copiar a batalha que eu venci lá atrás para fazer igual agora. Eu tenho que ter direção de Deus. Então, quando Ai foi ser perseguida por Israel, eles não estavam com medo de Israel, porque Deus não estava com o Josué, porque ele não buscou a Deus, Deus não deu a diretriz daquilo que tinha que ser feito. Nós temos que buscar a Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? De que estratégia o Senhor quer que eu faça? Eu vou dizer para você, há pessoas que elas vão ser direcionadas por Deus a fazer como Paulo, a pegar um copo com água. O Paulo pegava retalhos da sua roupa e enviava aos doentes, os doentes eram curados. Há pessoas que vão estar acompanhando essa programação, vai tomar um copo com água com uma oração, uma simples oração, e vai mudar a tua história. Mas você tem que ser direcionado, você tem que crer nisso. Aí diz o texto, Deus começa a dar recomendações, versículo 3 agora. Versículo 2. Farás, pois, a Ai, a seu rei, como fizeste a Jericó e o seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos, o seu gado, e põe emboscadas a cidade por detrás dela. Olha que sério, no dia que entraram em Jericó, o Senhor disse, vocês não vão tomar despojos. Despojos nada mais é do que, por exemplo, quando o exército era vencido, a cidade era tomada e aquilo que houvera de riqueza, tudo que tinha de riqueza dentro da cidade, ficava para o exército que venceu a batalha. Esse era o despojo. Então, quando entraram em Jericó, uma cidade muito maior, muito mais fortificada, muito mais rica, o Senhor disse, não pegue nada de lá, porque eu não quero que vocês achem que o que tem lá dentro é para vocês. Agora, na cidade de Ai, Deus está dizendo, eu estou dando uma estratégia para vocês e tudo que há lá dentro é para vocês. Pode pegar o gado, pode pegar o ouro, tudo que houver dentro da cidade de Ai é o despojo da batalha para vocês. Pertence a vocês. Aí ele fala, versículo de número 3, aí Josué se levanta e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e os enviou de noite. Então agora o Josué, ele luta com todas as forças. Eu vou dar uma ênfase aqui, vou parar um pouquinho para falar desse argumento. Às vezes você começa a orar a Deus e você faz uma oração, sabe aquela oração
Eu brinco às vezes com as pessoas que é a oração de chama-gato. A oração de chama-gato é assim, ó. Pss, 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 pss. Pessoa, sabe, quando você está numa guerra, você não pode orar de qualquer jeito. Você está numa guerra. E a nossa guerra é contra o demônio. Nós temos que orar forte. A Bíblia fala que Jesus, ele pregava, ensinava e orava com autoridade. É como um animal. Você tem um cachorro bravo que está vindo diante de você. Você vai falar, cachorrinho, cachorrinho. Está lá um pitbull, irmão, com os dentes desse tamanho, para cravar na tua perna. Você fala, doguinho, bonitinho, cachorrinho. Não, você vai ter que falar, sai daqui, cachorro, né? Quem nunca fez de conta que ia pegar uma pedra pro cachorro sair, né? Fez de conta que às vezes nem pedra tem para você poder tacar no cachorro ali que tá vindo para te morder. Tô falando no caso de um cachorro que tá vindo ferozmente para poder atacar a pessoa. Ah, pastor, tem que saber reagir. Estou dando aqui um exemplo, é só uma analogia, um comparativo. Quando você vai contra alguém que é poderoso, é forte, que está vindo para me atacar, eu não posso olhar. É igual a gente tem visto aí, né? Ai, o exército está se preparando para a guerra. Está lá o exército, irmão, brincando, irmão, né? Arrancando matinho lá. Não, meu irmão, tem que se preparar. Para a guerra você tem que ter cara de bravo, você tem que ter cara de quem vai vencer o inimigo. A Bíblia fala que Davi, homem de Deus, ele tinha pessoas da sua guarda que eram guerreiros, que a Bíblia fala que eles tinham um rosto de leão. Como assim rosto de leão? Os homens de guerra mesmo. Aí você pensa que vai, né, todo bonitinho, Satanás, se você puder tirar essa dor. Não, você tem que mandar o demônio embora com autoridade. Dizer, Satanás, sai da minha vida agora, eu não te aceito com essa destruição na minha casa, eu não te aceito com essas brigas, essas contendas na minha casa. Eu não aceito você com esse ódio. Você tem que mandar o mal embora. Vamos ser sinceros nesse ponto. Muitas vezes nós estamos orando, né, de um jeito que não vai mandar o inimigo embora. E eu não estou dizendo que é no grito que expulsamos os demônios, é na autoridade do nome de Jesus, mas tem que ter autoridade. Você tem que ter certeza. Josué agora, ele vai lutar com todas as suas forças. Ele não vai com 2 ou 3 mil homens para a guerra. Ele pega todos os valentes, os mais fortes, mais de 30 mil pessoas. Ele, quer dizer, ele não foi para a batalha na primeira vez nem com 10%, nem com o dízimo do exército que ele tinha. Ele não foi, porque ele achou que seria muito fácil vencer, porque ele foi na influência dos homens. Você, quando vai na influência da sogra, da irmã, da prima, da tia, da amiga, do vizinho, de todo mundo, você fica indo na consciência dos outros, você vai indo na ideia dos outros, você vai afrouxando sua fé. Vai segundo Deus te falou. O Senhor disse, Josué, levanta a tua cabeça, que assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Ele não está dizendo que está transferindo a bênção de Moisés para Josué. Ele disse, eu fui com Moisés e eu vou ser com você. É como foi com Moisés. Quer dizer, do mesmo jeito que Deus usava poderosamente Moisés, vai usar poderosamente o Josué. Do mesmo jeito que usava poderosamente o Moisés, usava poderosamente o Josué, vai usar você. Fala seu nome aí, eu falo o meu, você fala o teu aí. Vai usar poderosamente o Jefferson, em nome de Jesus. É uma autoridade, é uma prerrogativa da palavra para você. Então, quando você vai se levantar contra o inimigo, você tem que fechar a cara para o demônio e você tem que lutar com todas as forças. Quais são todas as forças, pastor? Me fala então, como que eu faço para lutar com todas as forças contra o inimigo? Vamos lá. Primeiros passos que nós damos. Eu tenho que tirar o que está errado da minha vida. Foi o que Josué fez. Tirou o anátema do meio de Israel, então o Senhor tem liberdade para operar no meio do povo. O pecado faz acepção, ou seja, o pecado faz você ficar dividido de Deus. Saia do que está errado. Entre na presença de Deus. Ore de verdade. Então veja, tire o pecado. Tem coisa errada na tua vida? Comece, pastor, é muita coisa. Então vai tirando aos poucos até tirar tudo. Para a hora que você orar, o diabo não ficar na tua mente. Lembra o que você fez? Lembra aquilo? Lembra aquilo? Aí você vai voltar a murmurar e vai achar que Deus não está operando, mas a culpa é sua.
Então, vai tirando o que está errado. Aí então, você tirando o que está errado, vai acontecer algo importante. Você vai ter mais comunhão com Deus, aí você começa a orar mais, você começa a se apresentar mais a Deus. Você começa a fazer a leitura bíblica, você começa a entender o querer de Deus pela palavra, você começa então a orar como Daniel orava, de manhã, de meio-dia e de tarde, 3 vezes por dia ele orava. Como Daniel, como o próprio Davi, 3 vezes por dia se punha diante de Deus, de manhã, de tarde ao meio-dia, ele se colocava em oração. Orações incessantes, orações que ampliam a sua comunhão com Deus, que aumenta a tua proximidade de Deus. Quer dizer, você tem que orar com mais força. Você vem para um culto e, desculpe, você fez isso. Não estou generalizando, mas há pessoas que fizeram isso. Que falou assim, eu vou para a igreja hoje, se não acontecer eu não volto mais. Você mal começou a luta e já está desistindo. Você já vai dizendo, Deus me ajuda, mas se não der certo também não quero mais. Você tem que buscar Deus com toda a sua força. Neste momento, o Josué está colocando todo o exército para a batalha. Você não sabe o que fazer, então Deus, eu vou começar a ampliar agora, eu vou aprender pela palavra como que eu devo ampliar minhas batalhas, como que eu devo ampliar, melhor dizendo, a minha força para batalhar. É orando mais? Então vou orar mais. É fazendo mais leitura da palavra? Então eu vou meditar mais na sua palavra. Não é ler aqui o texto corrido, é você parar e meditar o que Deus fala com você. Ampliar é aumenta o exército. Aumenta essa batalha sua. Aumenta. Você precisa aumentar essa proximidade de Deus. Você não pode entrar contra o inimigo de qualquer jeito. Você começa a orar pela família num dia e no outro você desiste. Você começa a orar pelo seu marido num dia e no outro você desanima. Você começa a orar pelo seu casamento num dia e no outro você desiste. Você começa a lutar pelos seus filhos, no outro dia você desanima. Ou seja, você não está colocando todas as forças. Colocar todas as forças é fazer como Jeremias disse, buscai ao Senhor. Buscai de todo o vosso coração. Como Isaías disse, buscai a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus, mas com toda a força. Tem culto de família nessa igreja, pastor? Então eu vou começar a lutar pela família. Toda quarta-feira eu vou ampliar, não vou perder uma quarta a mais, porque esse dia é dia de buscar a Deus. Se você não tem uma igreja para congregar, põe aí o endereço para nós da igreja, quarta-feira, tem 3 cultos aqui em Pato Branco. Venha ampliar a tua força. Venha ampliar, venha buscar a Deus pela tua casa. Mas você tem que ir com todo o poder que Deus te deu, toda a autoridade que Deus te deu, buscar a Deus. Ah, pastor, é que eu só sou crente só no domingo. Desculpa aí, crente domingueiro, que só busca a Deus no domingo por religião, por religiosidade. Pode colocar o Josué de novo. Às vezes, nós estamos nessa batalha, nós só somos cristãos dentro da igreja, só somos de fé dentro da igreja. Só somos de guerra dentro da igreja, só oramos dentro da igreja, só meditamos na palavra quando o pastor fala, abre a Bíblia, aí você pega o celular ainda, não é nem a Bíblia, nem a Bíblia você usa mais, você nem usa mais, pastor, é que é mais fácil no celular, aí você está lá no celular lendo a Bíblia, aí chega a mensagem do Instagram, está lendo a Bíblia, chega a mensagem do Facebook, está lendo a Bíblia, chega a mensagem da sogra, está lendo a Bíblia, chega a mensagem do cobrador que está querendo cobrar você pagar as contas. Vá para a Bíblia, deixa o celular de lado, deixa tudo que te atrapalha e vá para a palavra de Deus. Josué se levantou. Ele com todo o exército, os mais fortes. Josué não levou gente fraca. Aí então, Deus deu uma direção. Eu não vou ter tempo de ler tudo o texto, mas o versículo 2 fala que a direção de Deus é: agora vocês vão fazer o seguinte, vocês não vão entrar diretamente na cidade de Ai para confrontar o exército, vocês vão fazer uma emboscada. Deus preparou. Emboscada, já viu aquela expressão assim, vem quente que eu estou fervendo, quer dizer, o exército de Ai, né, que era o inimigo, estava achando que era o prevalecido, porque já tinham vencido o exército de Josué, já tinha vencido Israel, então eles estavam se achando que não, agora nós vamos vencer mais uma vez. Só que Deus dá uma estratégia, vamos preparar uma emboscada, quer dizer, vamos ficar bem pianinho, vamos ficar bem quietinho, para a hora que o diabo se levantar,
ele vai saber que aqui tem um homem de Deus, aqui tem uma mulher de Deus, aqui tem uma família de Deus. Sabe o que é isso? Você pode talvez estar esquecido pelo inimigo, né? O inimigo, porque essa pessoa é fraca, ela disse que vai orar e nunca ora, ela disse que vai buscar Deus e nunca busca. Talvez você, essa pessoa que talvez o diabo está até falando, isso aqui já é minha figurinha carimbada. Comece a orar a Deus. Comece a ampliar a sua oração. Comece a aproximar mais de Deus. Quando vier o ataque, você já vai estar bem forte. Quando vier a batalha, ele vai pensar que vai fazer algo contra você, mas é você que vai mandar ele embora. É você que vai mandar o mal sair, porque você está preparado. Nós vamos preparar essa emboscada. Satanás cai em nome de Jesus. Essa é a palavra para você. Essa é a palavra para este dia. Levanta a tua cabeça. Agora, tirou o pecado, ampliou as orações, se aproximou de Deus, se aproximou da palavra, se aproximou daquilo que é correto, começou a fazer aquilo que agrada a Deus, pode ficar tranquilo que agora a bênção está garantida. A bênção, quando o Senhor disse, Josué, levanta a cabeça porque eu estou entregando na tua mão este território, esta nação agora pertence a você. Pode ficar tranquilo que a vitória é certa, porque agora quem está dando as regras é o próprio Deus. Amém, irmãos? Como eu disse, eu vou orar agora com você. Se você tem algum problema de saúde, seja ele qual for, ou um problema até mesmo psicológico, mental, pastor, a coisa é séria. A coisa é muito séria. Eu vou orar agora. E se você crê, você precisa crer. O pastor ora, você crê e Deus opera. Vamos orar? Pai querido e amado, assim bem como todos os dias tenho feito essas orações. Há pessoas que estão acompanhando agora, algumas, ó Deus, com um copo com água, uma garrafa com água, outros até, meu Deus, com a térmica cheia de água quente para o chimarrão, outros no café da manhã, outros ouvindo no ônibus, outros ouvindo no carro, mas todos estão agora comigo. Quem agora está comigo? São milhares de pessoas que estão nessa fé comigo agora. Eu peço ao Senhor, coloca uma unção nestas águas, Pai, uma unção de poder, de autoridade, para que quando essa pessoa beber desta água, aquele que está enfermo será curado. E há pessoas que vão beber desta água orando, crendo que a pessoa que está internada no hospital, a pessoa que está passando por uma crise terrível, dor de estômago, problemas nos rins, pessoas que estão com náuseas, pessoas que estão sofrendo muita dificuldade, pessoa que está com algum problema no trato intestinal. Em nome de Jesus, todo enjoo, tudo que atrapalha a vida normal desta mulher, deste homem, eu determino agora que caia por terra, que saia em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, que a unção que está sobre essas águas faça segundo sua palavra, que cure os enfermos e liberte os cativos em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água para a glória de Deus.